Aqui quem fala com vocês é o professor Sinapse e hoje nós vamos falar sobre as falas do ditador Nicolás Maduro sobre libertar Porto Rico. E vamos lá para o vídeo. No último sábado, durante o Festival Mundial da Internacional Antifascista em Caracas, o líder Nicolás Maduro fez uma declaração que rapidamente se espalhou pelas manchetes internacionais. Em um discurso fervoroso, ele afirmou que, assim como no norte, os Estados Unidos têm o que ele chamou de uma agenda de colonização. No sul, especificamente na Venezuela, há uma agenda de libertação, e ele declarou que a liberdade de Porto Rico está pendente e que a Venezuela irá reconquistá-la. Como se essas declarações já não fossem polêmicas o suficiente, Maduro disse que Porto Rico seria conquistado por tropas brasileiras, mencionando especificamente o Batalhão General Abreu e Lima da Polícia Militar de Pernambuco. Essa declaração foi vista como uma tentativa de Maduro de evocar a história latino-americana da resistência ao imperialismo, mas também como uma provocação direta a Donald Trump, com a ideia de uma intervenção militar envolvendo tropas brasileiras, mesmo que apenas retórica. Em resposta, a governadora de Porto Rico, Jennifer Gonzalez, condenou Maduro com veemência, chamando-o ditador assassino e descrevendo suas palavras como uma ameaça aberta à segurança nacional dos Estados Unidos. O, é, Gonzalez pediu que o governo norte-americano, especialmente o presidente eleito Donald Trump, tomasse uma posição firme contra o que ela chamou de narco-regime de Maduro. Hoje, Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos, o que significa que os porto-riquenhos possuem cidadania americana, mas com restrições importantes. Por exemplo, eles não têm direito ao voto nas eleições presidenciais e são representados por um delegado sem direito a voto no Congresso dos Estados Unidos também. Mas apesar disso, a ilha possui muita autonomia interna em áreas como saúde, educação e segurança. Quando consideramos a possível resposta de Washington às declarações de Maduro, há vários cenários possíveis. Primeiramente, devemos lembrar que Washington tem um longo histórico de proteção dos seus territórios e zonas de influências no Caribe. Desde a doutrina Monroe, formulada em 1823, os Estados Unidos veem qualquer interferência externa na região como uma ameaça direta à sua própria segurança nacional. Uma resposta imediata poderia incluir o aumento das sanções contra a Venezuela. O governo norte-americano já aplica sanções econômicas e políticas contra Maduro, mas novas medidas poderiam visar ainda mais setores como o petróleo, a principal fonte de receita do regime norte-venezuelano. Outra possibilidade é o reforço militar na região do Caribe, enviando uma mensagem clara de dissuasão a Maduro. Para o Brasil, a situação também é complexa. Apesar de não haver evidências de que o governo brasileiro tenha qualquer envolvimento nas palavras de Maduro, a menção direta já coloca o nosso país em uma posição delicada. Uma resposta oficial do Brasil poderia ser necessária, seja para reafirmar a nossa soberania e neutralidade, seja para evitar danos às relações com os Estados Unidos. Mas até essa terça-feira, dia 14 de janeiro, o governo brasileiro permanece calado. Além disso, o Brasil pode se tornar alvo de campanhas de desinformações com especulação sobre a posição geopolítica. É importante lembrar que o Brasil foi um dos únicos 7 países que enviaram representantes oficiais para a posse do ditador venezuelano, um ato que revela o apoio implícito do governo Lula à consolidação da ditadura da Venezuela. Esse ato de apoio de Lula pode alimentar e reforçar e especulação envolvendo uma suposta participação brasileira no tal plano de Maduro, algo que mesmo não sendo real, tem o potencial de afetar a imagem do nosso país e até mesmo as relações diplomáticas com os Estados Unidos. O caso das declarações de Maduro sobre Porto Rico envolvendo o Brasil é um exemplo claro de como a retórica política pode gerar profundas tensões políticas internacionais.
E esse foi o vídeo de hoje, galera. Nós falamos sobre a Venezuela, Nicolás Maduro, eles querendo anexar por Porto Rico, vindo com esse monte de ideia torta, mas a gente sabe que não, eles não vão fazer em nada, é só um desvio da atenção pro público. E fiquem com Deus, até a próxima e bom vídeo pra vocês.